Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso tema cargos e salários, a aula de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no aspecto relacionado ao salário. Bom, normalmente o salário ele é estabelecido por mês, os chamados mensalistas, por hora de trabalho, os chamados horistas ou outra modalidade. A nossa Constituição Federal, ou as convenções, ou ainda os acordos sindicais, eles determinam um valor mínimo, conhecido como ou o salário mínimo, proposto na Constituição Federal, ou ainda como o chamado piso salarial de uma determinada categoria profissional. É importante também, na definição salarial da empresa, compreender o que vem sendo praticado no mercado de trabalho, ou seja, no ambiente externo. Então, saber quais são as práticas salariais das empresas do mesmo ramo de atividade para aquele cargo específico também é muito comum e muito utilizado por parte da empresa para se ter um parâmetro salarial. Bom, vamos explicar alguns termos-chave no que consiste ao salário. Nós temos o chamado salário base, que é o valor definido no contrato de trabalho. Nós temos ainda o chamado salário mínimo. Este valor, sim, ele é estipulado em lei, que regulamenta o menor preço a ser pago legalmente em um contrato formal de trabalho. Existe o chamado piso salarial, que é o valor mínimo a ser recebido para determinada profissão. Nós temos aí pisos salariais de professores, temos piso salarial de engenheiro, existem outras profissões também que, por legislação própria, possuem o seu piso salarial, conforme aí a definição do sindicato da classe do trabalhador junto ao sindicato patronal, que representa as empresas. E nós temos o chamado salário bruto, que é o valor total do salário antes da realização dos abatimentos, que é o que normalmente é divulgado pelas empresas. As empresas oferecem lá o salário bruto. Não especificamente essa divulgação, ela vem a ser o salário mínimo. Normalmente é divulgado o salário bruto. E existe o chamado salário líquido, que é o valor do salário que resulta após os descontos de taxas e impostos trabalhistas. Este, de fato, é o salário que o colaborador recebe no final do mês ou no início do mês seguinte. Pois bem, este é o chamado demonstrativo de pagamento, ou ainda olerite, que é onde você tem todas vencimentos específicos e, consequentemente, os descontos. Então, tem total de vencimentos, total de descontos e também o mais importante aí é o líquido a receber, ou seja, o que de fato o colaborador vai receber em relação ao salário. Como exemplo, nós temos aí um salário mensal no valor de R$ 1.320, aí nós temos ainda, como alguns adicionais, horas extras, nós temos ainda adicional noturno. Observem, tudo isso vem descrito dentro desse demonstrativo de pagamento. Mas lembrando, é importante considerar o chamado salário base, é onde se calcula os impostos e taxas devido. Então, o total de vencimento dentro desse exemplo, nós temos lá o valor de R$ 1.440. O líquido a receber está discriminando R$ 1.440. Então, neste caso, o colaborador recebeu 120 referente aos adicionais, integrando o salário base
e aumentando o seu poder de compra. Bom, pessoal, um outro elemento muito relevante a ser discutido dentro desse tema cargos e salários, especificamente no que diz respeito ao salário, é a remuneração, que ela pode ser fixa ou também variável. O que consiste a remuneração fixa? É o pagamento de um salário mensal fixo a despeito do desempenho do colaborador em determinada atividade. É aquele salário fixo, independente de venda ou não por parte da empresa, é o salário que o colaborador vai receber. E a chamada também remuneração variável, que o propósito é compatibilizar, o propósito dessa remuneração é compatibilizar os ganhos da empresa com os ganhos individuais e coletivos. Nós podemos citar como exemplos desse tipo de remuneração variável as comissões, ou seja, se a empresa consegue aumentar consideravelmente as suas vendas em virtude do trabalho ativo dos vendedores, eles podem ser comissionados, ou seja, podem receber comissões. Nós temos também a participação dos lucros e resultados, que consiste no bom desempenho da empresa no decorrer do exercício, e dá esse direito, obviamente, a empresa ela define isso como um direito para os colaboradores e redistribui parte dos seus lucros junto a estes colaboradores. Bom, é importante também refrisar que as vantagens atreladas à produtividade sem o devido planejamento, sem indicadores claros e coerentes, elas podem resultar em programas inócuos, prejuízos financeiros e pouca legitimidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma empresa que não planeja de uma forma devida, considerando os cargos, as funções, as atividades e tarefas que são desenvolvidas, se isso não for planejado, bem documentado, bem estruturado, a empresa pode ter algum tipo de iniciativa que vai gerar uma certa insatisfação em grupos profissionais dentro da organização, em virtude de incoerências com essa vantagem que possivelmente possa ter sido atrelada, e também pode comprometer a legitimidade de um plano de cargos e salários dentro da empresa, ou seja, a iniciativa de um plano de cargos e salários. Por isso que estes planos eles devem ser muito bem programados, projetados, considerando o quê? Considerando o cargo, considerando as atividades, as funções, as tarefas que são desenvolvidas por cada colaborador que está, obviamente, vinculado ao cargo. Então, na definição e na organização da política de cargos e salários, é preciso considerar, obviamente, o nível do cargo, qual é a hierarquia que esse cargo, de certa forma, está submetido, para definir as funções desse cargo e, obviamente, com a faixa salarial dentre os cargos semelhantes na empresa, para que não haja nenhum tipo de distinção de uma forma incoerente que possivelmente poderá gerar algum conflito caso isso exista dentro de uma perspectiva empresarial. Bom, é importante considerar que nós temos a chamada linha hierárquica dentro de várias empresas que adotam um sentido mais vertical em termos de organograma. Então, nós temos o nível operacional, existe o chamado nível técnico, nível de supervisão, de gerência e de diretoria. Observem, pessoal, que normalmente o nível de responsabilidade ele é também um fator que, de certa forma, ele tem um peso muito forte em relação à faixa salarial do colaborador. Então, quanto maior a responsabilidade, quanto mais pessoas vinculadas, como mais funções um determinado cargo ele está, de certo modo, desenvolvendo dentro da organização,
normalmente a faixa salarial em nível de importância ela tende a aumentar, ficar um pouco mais elevada. Então, as organizações que estão estruturadas dentro de uma perspectiva vertical, em se falando de organograma, ela tende a ter os cargos mais elevados de diretoria, de presidência, o vínculo de um salário, de uma faixa salarial maior, por causa aí das funções e responsabilidades atribuídas a estes cargos. Pois bem, nós temos aí o chamado conceito Y, né, para definição de trajetória empresarial, de trajetória organizacional. Então, nós temos aqueles cargos de entradas dentro de uma empresa, e se essa empresa ela possui uma política de cargos e salários, se ela possui um plano de carreira flexível ou um plano de carreira que possibilite o colaborador transitar em determinados cargos, dependendo aí do seu tipo de capacitação ou qualificação, é possível ele traçar um caminho que a gente chama de caminho Y, né, trajetória Y dentro da empresa. Ele pode escolher cargos que têm uma especificidade mais técnica dentro da organização, ou ainda cargos que tenham especificidades mais gerenciais. Obviamente que para cada caminho que se escolhe dentro da empresa exige determinadas habilidades. E isso vai se agregando com experiência, com cursos e qualificações que são desenvolvidas. Pois bem, sendo assim, é importante destacar e deixar para vocês que só existe uma maneira de evitar críticas: não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Quem disse isso foi Aristóteles. Um abraço para vocês e até a próxima aula.